Hoje é a lição número 7 do nosso estudo sobre a fé. Hoje nós vamos aprender como colocar a fé em ação. Daqui para frente eu vou te mostrar algumas lições que vão te ensinar a transformar fé em obras. Vamos começar então a nossa leitura aqui do estudo. Vamos lá. Lição hoje 7, como colocar a fé em ação, né? Hoje vamos falar das confissões. É a primeira maneira para colocar a fé em ação, fazer fé virar obras, é confessando. Vamos lá. Agora que já sabemos o que é a fé e que sem ela não há o que, pessoal? Resposta. Agora, chegou o momento de usarmos essa fé, ou seja, de colocarmos ela em ação. Vamos lá, o Tiago já nos disse que, vamos ler comigo o versículo Tiago 2,17, todo mundo junto. Assim também a fé, o que diz a Bíblia? Se não tiver o que, pessoal? As obras, o que a fé é? Ela é morta em si mesma. Então olha o que o Tiago diz, vamos refletir esse texto. A fé, se ela não tiver obras, a Bíblia está dizendo que ela é morta em si mesma. A fé precisa ter o quê? Obras. Porque o que é a fé? A fé, pessoal, é a palavra que você tem escutado em cada culto, cada reunião, cada mensagem ao longo do tempo que você está na igreja, você tem participado, você tem ouvido vários pastores pregarem, você tem escutado a mensagem. O que você tem escutado e tem meditado está entrando no seu coração. Está dentro de nós essa palavra, essa mensagem, cada ensinamento que fomos recebendo ao longo do tempo e dos anos. Agora, eu preciso pegar isso que está dentro de mim e colocar para fora. Fazer com que toda essa informação, esse entendimento, cada culto, cada palavra, cada mensagem que eu ouvi, se transforme agora em obras. Eu tenho que pegar essa fé que está aqui dentro, o conhecimento, o entendimento, a palavra, e preciso exteriorizar isso. Transformar essa fé e essa palavra em obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, o que ela é? Então eu preciso pegar isso que eu ouvi, cada mensagem, cada ensinamento, e fazer isso se transformar em obras. Porque quando eu faço o entendimento, a palavra se transformar em obras, eu vou começar a ver então o resultado no dia a dia da minha vida. Eu vou ver o texto bíblico, o que está escrito, se transformar em realidade na minha vida. Vamos ler de novo o versículo, diz assim o texto de Tiago 2,17. Assim também a fé, o que diz aí? Se não tiver o que, pessoal? As obras, ela é morta em si mesma. Agora continua, vamos lá. A pergunta que eu te faço é: a sua fé é viva ou é uma fé o quê? Morta. A nossa fé é viva ou morta? A minha fé tem obras? A minha fé tem resultado? Ou a minha fé é morta? Eu só estou ouvindo e não consigo exteriorizar, fazer isso se tornar realidade na minha vida. Continua. Aí você me responderá: como assim? Aí eu coloquei sim. Se você tiver uma caneta, sublinhe que isso é a definição importante. Sim. A fé viva, isso é uma definição que eu coloquei para você. O que é a fé viva? É aquela que está em ação. É aquela que tem o quê? Obras. A fé viva é a que está em ação. Primeiro ponto para colocar a fé e fazê-la virar obras é confissão, que é o que eu vou falar contigo hoje. Então a fé viva é aquela que está em ação, é aquela que tem obras. Agora continua, por sua vez, agora outra definição. A fé morta é aquela que não tem o quê? Obras, que não resulta no quê, pessoal? Em ação. A gente não consegue colocar em prática, a gente não consegue botar isso para fora. Vamos ouvindo, mas não conseguimos exteriorizar essa fé. Hoje você vai aprender, vamos lá. Então, que não resulta em ação. Por exemplo, existem pessoas que querem emagrecer e sempre estão dizendo que na segunda-feira farão um regime. Contudo, nunca iniciam um regime e assim nunca chegam ao peso ideal. Isto é, a fé, o que a fé é? É o desejo destas pessoas está sendo algo morto, porque não traz a elas, o que não traz a elas? Um resultado. Então esse é um exemplo. A pessoa, eu quero emagrecer, ela fala que ela quer emagrecer, ela deseja emagrecer, só que ela não tem o comportamento, ela não tem as obras de alguém que quer chegar lá. Ou seja, é um desejo sem obras, e um desejo sem obras não tem resultado. Não passa de um desejo. Então a pessoa, não, eu tenho fé.
mas as minhas obras é que dão vida à minha fé. As minhas obras é que mostram que eu creio em Deus. Porque se a gente perguntar para as pessoas quem é que crê, o que as pessoas vão dizer? Que crê. Se a gente perguntar para as pessoas quem é que tem fé, o que as pessoas vão dizer? Que elas têm o quê? Mas a fé tem que ser demonstrada com o quê? Com obras. Agora vamos continuar, segue em frente então. Então, vejamos como ter uma fé viva. Para que a nossa fé seja viva, nós podemos usar as nossas confissões, lição de hoje. O que mais que a gente pode usar? Atitudes, lições da próxima semana, tá? E até mesmo os nossos pensamentos, isso aqui mais para frente, são importantes nesse processo. Vamos lá, confissão. A fé, ela é demonstrada através do que falamos, isto é, por nossas confissões. Precisamos confessar esta fé. É isso que a gente precisa, pois a primeira atitude que expressa a nossa fé são as nossas. É a primeira coisa que você vai começar a ver se a pessoa é de fé ou não, é o que ela fala no dia difícil, diante dos problemas, diante da luta, diante da dificuldade, o que essa pessoa vai confessar. Essa é a primeira expressão da fé dessa pessoa diante das adversidades. E às vezes nós vamos passar por fases da vida, fases difíceis, onde parece que os problemas vão tentar nos espremer. E o que eu confessar, o que eu falar diante dessas fases, vai demonstrar aonde está a minha fé. Letra A, primeiro exemplo que eu quero começar a te mostrar aqui. No texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 38 ao 43, Jesus confessa que a menina dormia. Ele não confessou o que ele via, mas no que ele acreditava. Presta atenção, nós vamos ler o texto, mas esse texto é aquele texto da passagem da filha do Jairo, onde Jesus entra dentro da casa do Jairo e a filha está morta. Primeiro, Jesus ouviu alguém dizer. Quando eles estavam no caminho, chegou alguém que disse: Jairo, não incomode o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus ouviu alguém dizer que a filha do Jairo já estava morta. Quando ele entrou dentro da casa do Jairo, nós vamos ler o texto agora. O ambiente era um ambiente de luto. Todo mundo estava lá dentro chorando e pranteando. O ambiente, ele passa para você um sentimento. Então Jesus sentiu o ambiente de luto, sentiu, mas Jesus não confessou o que ele sentia. Ele confessou o que ele acreditava. Jesus ouviu, mas ele não confessou o que ele ouvia. Ele confessou o que ele acreditava. E com os olhos dele, ele chegou no quarto e ele viu ela morta, mas ele não confessou o que ele via. Ele confessou o que ele acreditava. A fé, a primeira forma de transformá-la em obras é com aquilo que eu confesso. Então, não importa o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo ou o que eu estou sentindo. Eu não vou confessar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço. Eu vou confessar o que eu creio que Deus vai fazer. Eu estou fazendo a minha fé virar obras. Então eu estou sentindo uma coisa, mas eu vou confessar outra. Eu estou vendo uma coisa, mas vou confessar outra. Eu estou ouvindo que eu estou doente, mas eu vou confessar que eu estou curado. Isso é fé. Eu não me baseio nos sentidos, nas evidências. Eu vou sentir uma coisa, mas vou... Tem gente que vai dizer que nós somos loucos. Ou você está falando ao contrário da realidade? É verdade, eu não estou falando o que eu vejo. Eu estou falando pela fé. Você vai ver que as pessoas riram de Jesus. Vamos lá em Marcos então, capítulo 5, já botei o versículo aqui. E entrando, disse-lhes Jesus, versículo 39, por que vos alvoroçais e chorais? Olha o que Jesus confessou. A menina não está morta, mas ela dorme. Jesus não falou o que ele ouviu, o que ele viu, e nem o que ele sentia. Ele fez a fé dele virar obras, confessando o que ele acreditava. Aí diz aqui, e riram-se de Jesus. As pessoas vão rir de você, quando você começar a viver realmente pela fé. Hoje eles vão rir, mas amanhã eles vão aplaudir o teu milagre, se você viver pela fé. Amém? Hoje eles vão dizer que você é louco, amanhã eles vão olhar, puxa, e vão te dizer como você tinha fé. Então, esqueça o que está acontecendo agora, continue falando e confessando, agindo pela fé, porque você vai colher essa sua atitude de fé. Aí diz aqui, e eles tendo feito Jesus sair,
A Bíblia diz que eles riram. Porém, Jesus, tendo-os feito sair, ele tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele estavam, e ele entrou onde a menina estava deitada, ou seja, ele viu ela morta, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande o que, pessoal? Então todo mundo olha para mim. Jesus não confessou o que ele ouviu. No meio do caminho, alguém falou: Jairo, tua filha está morta. Jesus ouviu isso. Jesus não falou o que ele sentia, porque quando ele entra na casa, está todo mundo chorando, o clima é um clima de luto. Isso passa para você, você começa a sentir o ambiente. Jesus não confessou o que ele sentia. Jesus viu ela morta, mas ele não confessou o que ele via. A primeira forma de transformar a minha fé, o que eu acredito em obras, é abrindo a boca e fazendo o quê? Confessando. Eu não tenho que confessar o que eu vejo, o que eu sinto e nem o que eu ouço. Tenho que confessar o que eu creio. Transformar essa fé que está aqui dentro em quê, pessoal? Em obras. E muitas vezes eu vou ter que confessar o contrário do que a minha razão me diz, ao contrário do que a minha mente me fala, ao contrário do que as circunstâncias demonstram, do que o médico falou, do que o meu corpo está me mostrando que a doença está ali. Mas eu vou ter que confessar o que eu creio e não o que eu estou vendo ou sentindo. Vamos para o segundo exemplo, que é o ponto B. O B diz assim para nós: as nossas palavras, elas podem nos salvar ou podem fazer o quê? Condenar. Nós vamos ler aqui o versículo de Mateus 12, 36 e 37. O que diz a Bíblia? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do que, pessoal? Do juízo. Agora olha o que está escrito no versículo: porque por tuas palavras tu serás justificado, ou por tuas palavras tu serás o quê? Então as minhas palavras têm poder de me salvar ou me condenar, de trazer o milagre ou a doença. Eu tenho que confessar o que a Bíblia diz, não o que eu estou sentindo. Está na hora de transformar o que está aqui dentro. Eu acredito em Isaías 53, que pelas feridas de Jesus nós somos. Então esquece o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço, o que me disseram. Eu vou confessar o que eu creio. Eu creio que eu estou curado. Eu posso estar enxergando a doença, mas eu vou confessar a cura. Eu posso estar enxergando o problema, mas eu vou confessar a vitória. E isso vai chamar o meu milagre à existência. Letra C, vamos lá. Terceiro ponto do estudo. Conseguimos ter um diagnóstico do seu coração através das suas palavras. Lucas 6, 45. Olha o que diz ali a Bíblia: o homem bom, o que diz a Bíblia? Do bom tesouro, da onde, pessoal? Do seu coração. O que ele tira? O bem. Agora continua. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, o que ele tira? Agora olha o final. Porque da abundância do seu coração fala o que, pessoal? Então eu tenho que começar a botar coisas boas para dentro de mim, para que nas horas difíceis essas coisas boas saiam. Agora, se eu começo a colocar coisas ruins, na hora que o problema me espreme, vão sair coisas ruins. A Bíblia diz: do que o meu coração está cheio, a minha boca vai confessar. Então eu preciso começar a encher o meu coração e minha vida com a palavra, com as coisas de Deus, com a fé verdadeira, para que na hora da dificuldade eu confesse isso. Vamos para a letra D lá. A nossa confissão tem o poder de trazer a vida ou trazer o quê? A morte. Provérbios 18, 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia: do fruto da boca de cada um, o que diz o texto? Se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão onde, igreja? No poder da língua. E aquele que a ama comerá do quê? Então presta atenção. A Bíblia diz que as palavras são como sementes. Eu plantei, querendo ou não querendo, eu soltei aquela palavra, aquela confissão, eu vou ter que comer essa palavra, eu vou ter que absorver isso, eu vou colher o que eu confessei, o que eu plantei com palavras. Agora pare e pense, se você tivesse que a partir de hoje, até o ano terminar, se você tivesse que se alimentar com cada palavra que você confessou e que saiu da sua boca, do início do ano para cá, daqui para frente você tivesse que se alimentar de todas as palavras que você falou, a minha pergunta é: você estaria bem nutrido ou você morreria envenenado? Se você tivesse que comer cada palavra que saiu da sua boca,
Você viveria até o final do ano bem nutrido, ou você morreria envenenado por causa daquilo que você tem falado? Na minha boca está o poder da vida e o poder do quê? Da morte. Vamos ler de novo Provérbios 18. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios, o que diz a Bíblia? Ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Final do versículo. Aquele que a ama comerá do quê? Então a minha boca tem o poder de chamar a vida ou a morte. É a primeira forma de transformar fé em obras. Tem gente que fica só reclamando, só murmurando, só falando que não presta. Olha o que você vai colher. Às vezes a gente está passando por algumas coisas na vida e nem sabe. Você plantou muitas vezes com palavras o que você está vivendo. Então eu preciso aprender a confessar a vida. Parar de confessar o que não é bom. Letra E. O Tiago também falou que não pode sair de uma mesma boca bênção e o que, pessoal? Maldição. Vamos lá em Tiago, capítulo 3. Vai lá com o pastor. Tiago 3, começando no verso 9. Leia com o pastor o que diz o texto sagrado. Você achou na Bíblia aí? Diz assim, pessoal: com ela, falando da boca, da língua, das palavras, com ela as palavras, né? Nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de quem? De Deus. Versículo 10. De uma mesma boca, o que diz o texto? Procede bênção e o que, pessoal? E maldição. A pessoa abre a boca e diz: você crê que você está curado? A pessoa diz: sim, pastor, eu creio. Ai, mas essa dor na perna não sai. Ou seja, a pessoa fala uma coisa, mas daqui a pouco ela fala o quê? Fala outra. Você crê que você está curado? Sim, eu creio que estou curado. Ai, mas o caroço ainda não sumiu, está aqui. Ou seja, a pessoa uma hora confessa a bênção, outra hora confessa o quê? A maldição. Aí diz o 10: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deitam uma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Final do versículo. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água o que, pessoal? Doce. Uma hora a pessoa diz que ela crê na cura, mas daqui a pouco ela diz: ai, a dor de cabeça não sai. Uma hora ela diz: não, eu estou curado. Ai, mas que dor no quadril, pai, isso aqui não sei o que eu vou fazer. Uma hora a pessoa diz: eu creio que Deus vai fazer um milagre. Ai, mas da onde vai vir o dinheiro? Ou seja, uma hora a pessoa confessa a bênção e outra hora a pessoa confessa o quê? A maldição. Tiago está dizendo que não funciona. A pessoa em cima do muro, ela não vai ser abençoada. Para Deus, ou é sim, sim, ou é não, não. Ou eu creio ou não creio. Não dá para uma hora confessar uma coisa, outra hora outra. Vamos terminar de ler o estudo então, vamos lá. A sua confissão tem demonstrado a sua fé. O que você tem confessado? Cuidado com o que você confessa, pois às vezes você diz uma coisa, mas na hora de fazer a confissão, acaba confessando outra coisa. Eu digo que creio, mas confesso que estou doente. Você tem feito isso? Se você tem agido assim, chegou a hora de fazer o que, pessoal? De mudar. Na próxima lição veremos que as nossas atitudes também demonstram o que? A nossa fé. Então hoje nós aprendemos que a primeira maneira de transformar a fé em obras é através do que eu confesso. Confesse a vitória, confesse o milagre. Vamos quebrar todas as palavras de maldição e que a partir de hoje, com a sua boca, você chame à existência a sua vitória. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.